Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura Municipal de Goianinha, no Rio Grande do Norte, no cargo de fiscal ambiental, com um conteúdo que mistura legislação, gestão pública e procedimentos de campo. O fiscal precisa saber o que a lei determina, como o município se insere no CISNAMA, quais instrumentos administrativos podem ser aplicados e como produzir um ato de fiscalização tecnicamente consistente e juridicamente válido. Vamos começar pelos princípios do direito ambiental, porque eles orientam a interpretação de todas as leis. O princípio do desenvolvimento sustentável exige compatibilizar proteção ambiental, justiça social e viabilidade econômica, sem tratar o ambiente como obstáculo, mas como condição de vida e de atividade produtiva. O princípio da prevenção diz que quando o dano é conhecido e previsível, a atuação deve impedir que ele ocorra, usando planejamento, controle e licenciamento. O princípio da precaução se aplica quando há incerteza científica relevante sobre risco de dano grave ou irreversível, mesmo sem certeza absoluta. Adota-se cautela e medidas de contenção. O princípio do poluidor-pagador estabelece que quem causa degradação deve arcar com custos de prevenção, mitigação, reparação e compensação, evitando socializar prejuízos ambientais. O princípio do usuário-pagador reforça que o uso de recursos ambientais pode envolver cobrança para promover racionalidade e financiar gestão, como na política de recursos hídricos. O princípio da função socioambiental da propriedade afirma que o direito de propriedade não é absoluto e deve respeitar limites ambientais. O princípio da informação e da participação garante transparência e envolvimento social, especialmente em processos de licenciamento e gestão territorial. E em provas aparece também a ideia de responsabilidade objetiva ambiental, pela qual, em regra, a obrigação de reparar dano ambiental independe de culpa, bastando nexo entre conduta e dano. Na Constituição Federal, o artigo 225 é o núcleo do tema. Ele consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso significa que a proteção ambiental é dever estatal e também responsabilidade social. O artigo também aponta instrumentos e obrigações, como preservação de processos ecológicos, controle de atividades potencialmente poluidoras, exigência de estudo prévio de impacto ambiental para obras ou atividades com significativa degradação, proteção da fauna e flora e educação ambiental. Para o fiscal ambiental, o artigo 225 fundamenta a atuação administrativa. Fiscalizar é concretizar um direito fundamental. Agora a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81, é um dos temas mais cobrados. Ela define objetivos, princípios e instrumentos de gestão ambiental no Brasil. Um conceito central é o de poluição e degradação, e outro é o de poluidor, que pode ser pessoa física ou jurídica responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação. A lei também estabelece instrumentos clássicos, como padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos, licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, incentivos à tecnologia limpa, criação de espaços especialmente protegidos, e o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, entre outros. Em prova, aparece muito a ideia de que licenciamento é instrumento da PNMA e que a avaliação de impacto ambiental é ferramenta para prever, evitar e mitigar danos. Dentro da PNMA está o CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que organiza os órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e municípios responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Para o fiscal municipal, isso é essencial. O município integra o CISNAMA e pode exercer competência administrativa ambiental, especialmente na fiscalização, no licenciamento de impacto local quando houver estrutura e convênio ou delegação conforme normas, e na aplicação de medidas administrativas. Em linhas gerais, o CISNAMA envolve órgãos superiores e consultivos, órgãos centrais e executores, além de órgãos seccionais e locais. O CONAMA, como órgão consultivo e deliberativo, aparece muito em questões por suas resoluções, especialmente sobre licenciamento e EIA-RIMA. Agora vamos para a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605/98, e o Decreto 6.514/08, que são o coração das sanções. A Lei 9.605/98 trata de crimes contra o meio ambiente e também de infrações administrativas.
além de prever responsabilidade penal de pessoas jurídicas quando cabível. Ela aborda crimes contra a fauna, flora, poluição e outros, ordenamento urbano e patrimônio cultural, e administração ambiental. Para a prova, o ponto mais importante é perceber que a lei não é apenas punitiva, ela também cria alternativas, como penas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade, e mecanismos que estimulam reparação do dano. Já o Decreto 6.514/08 detalha as infrações administrativas ambientais e estabelece o processo e as penalidades administrativas, como multa simples, multa diária, apreensão, destruição ou inutilização de produtos, suspensão de venda, embargo e demolição, suspensão parcial ou total de atividades, e restrições de direitos. O fiscal precisa entender que a atuação em campo deve ser convertida em ato administrativo formal com fundamentação, descrição clara do fato, identificação do infrator quando possível, enquadramento legal e indicação da medida aplicada, respeitando o devido processo, contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo. Um bloco muito forte é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10. Ela organiza a gestão de resíduos no Brasil e traz princípios e instrumentos que caem muito: prevenção e precaução, poluidor-pagador, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, visão sistêmica, ecoeficiência, gestão integrada e controle social. Os instrumentos incluem planos de resíduos em diferentes níveis, coleta seletiva, logística reversa e acordos setoriais. Logística reversa é a obrigação de estruturar retorno de produtos e embalagens após uso, envolvendo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, com participação do consumidor e do poder público. O fiscal municipal precisa saber distinguir resíduos e rejeitos. Resíduo é o material que ainda pode ter reaproveitamento ou tratamento. Rejeito é aquilo que, após esgotadas as possibilidades, deve ter disposição final ambientalmente adequada. Outra diferença cobrada é destinação final versus disposição final. Destinação envolve reaproveitamento, reciclagem, compostagem, recuperação energética e tratamento. Disposição final é a colocação de rejeitos em aterro sanitário, obedecendo normas técnicas. Em fiscalização, isso aparece em irregularidades como lixões, queima a céu aberto, lançamento irregular, transporte sem controle, e ausência de acondicionamento e segregação. Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433/97, também é muito recorrente. Ela cria fundamentos como água como bem de domínio público, recurso natural limitado e dotado de valor econômico, e estabelece gestão descentralizada e participativa, tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Os instrumentos principais que caem em prova são planos de recursos hídricos, enquadramento dos corpos d'água em classes de uso, outorga de direito de uso, cobrança pelo uso e o sistema de informações. Outorga é a autorização para uso de recursos hídricos, como captação e lançamento de efluentes, e tem papel de controle quantitativo e qualitativo. Cobrança busca racionalizar o uso e financiar a gestão. Comitês de bacia e conselhos são mecanismos de governança. Para o fiscal ambiental, isso se relaciona a captações irregulares, barramentos sem autorização, ocupações em margens de rios, lançamentos de esgoto e efluentes e proteção de nascentes. Chegamos ao Código Florestal, Lei 12.651/12. Aqui você precisa dominar conceitos de áreas de preservação permanente (EP) e reserva legal (RL). EP são áreas protegidas com função ambiental de preservar recursos hídricos, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo gênico, proteger o solo e garantir bem-estar. Exemplos incluem margens de cursos d'água, áreas no entorno de nascentes, encostas com alta declividade, topos de morro em certas condições e restingas e manguezais conforme definições. Reserva legal é a área dentro do imóvel rural destinada a assegurar uso econômico sustentável, conservação e reabilitação de processos ecológicos e biodiversidade, variando o percentual conforme bioma. O código também traz o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é registro eletrônico obrigatório para imóveis rurais, e o PRA, Programa de Regularização Ambiental, ligado à recomposição, regeneração ou compensação em situações de passivo. Em prova, a banca pode cobrar que EP e RL têm naturezas diferentes. EP é proteção por localização e função, RL é porcentagem do imóvel, com regras específicas. Para a fiscalização, isso se traduz em supressão ilegal de vegetação, ocupação irregular, degradação de margens, assoreamento e queimadas.
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei 9.985/00, organiza as UCS em dois grandes grupos: proteção integral e uso sustentável. Em proteção integral, a regra é preservar a natureza com uso indireto de recursos, como em parques, reservas biológicas e estações ecológicas. Em uso sustentável, busca-se compatibilizar conservação e uso sustentável, como em APA, ARIE, Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Floresta Nacional, entre outras. A prova pode cobrar que cada UCE tem objetivos e graus de restrição diferentes, e que existe plano de manejo e zona de amortecimento como instrumentos de gestão. Para o fiscal, isso é prático. Atividades dentro ou no entorno de UCS podem exigir autorização específica e têm restrições mais severas. A Lei da Mata Atlântica, Lei 11.428/06, protege um bioma extremamente ameaçado e estabelece regras específicas para uso e supressão de vegetação, considerando estágios de regeneração e critérios de interesse social, utilidade pública e baixo impacto em determinados casos. Mesmo em municípios fora da faixa litorânea, pode haver remanescentes e áreas de influência. Em fiscalização, ela aparece quando a supressão de vegetação nativa em área considerada de Mata Atlântica sem autorização e sem observância de critérios legais. O Estatuto das Cidades, Lei 10.257/01, conecta ambiente e urbanismo. Ele estabelece diretrizes gerais da política urbana e instrumentos de planejamento como plano diretor, zoneamento, instrumentos de controle do uso do solo e participação social. Em prova cai muito a ideia de função social da cidade e da propriedade urbana, e o entendimento de que a política urbana deve ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir bem-estar. Para o fiscal ambiental municipal, isso se relaciona a ocupações em áreas de risco, EP urbana, drenagem, impermeabilização, ilhas de calor, falta de saneamento, e necessidade de integração com planejamento urbano. Agora, licenciamento ambiental, conceitos, etapas e regulamentações, com foco em resoluções do CONAMA 001/86 e 237/97. A resolução CONAMA 001/86 é marco para a EIA, RIMA e avaliação de impacto ambiental. Ela define que o EIA deve analisar alternativas, identificar e avaliar impactos, propor medidas mitigadoras e programa de acompanhamento. O RIMA é o relatório em linguagem acessível para a comunicação pública. A resolução CONAMA 237/97 disciplina o licenciamento ambiental e define o procedimento administrativo pelo qual o órgão competente licencia localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais ou potencialmente poluidoras. Também organiza competências, prazos e tipos de licença. O trio clássico é licença prévia, LP, na fase de planejamento e viabilidade ambiental, licença de instalação, LI, para autorizar a implantação conforme projetos e condicionantes, e licença de operação, LO, para autorizar funcionamento após verificação de cumprimento. Em prova, é comum perguntarem a ordem correta e o que cada uma autoriza. Também caem condicionantes, que são obrigações impostas no licenciamento para prevenir, controlar e compensar impactos, e a necessidade de monitoramento e relatórios. Normas técnicas e legislação municipal e estadual relacionadas à fiscalização ambiental entram porque o fiscal atua no nível local. Isso inclui códigos municipais de meio ambiente, posturas, uso e ocupação do solo, plano diretor, normas de ruído, manejo de resíduos, licenças municipais, autorizações de poda e supressão em áreas urbanas, e regras de funcionamento de atividades com potencial poluidor local, como oficinas, lava-jatos, serrarias, granjas, cerâmicas, depósitos e empreendimentos imobiliários. Em prova, a ideia principal é: o município pode regulamentar e fiscalizar dentro de sua competência, e o fiscal deve conhecer procedimentos internos, formulários, fluxos de autuação e prazos, além de atuar de forma integrada com órgãos estaduais e federais quando o caso exceder competência local. Instrumentos legais de controle e proteção ambiental, como embargo, notificação, auto de infração, apreensão e advertência, são parte do poder de polícia administrativa ambiental. Notificação é, em geral, o instrumento para comunicar irregularidade, orientar adequação e fixar prazo para cumprimento, especialmente em situações sanáveis e quando a norma municipal prevê essa etapa. A advertência pode ser aplicada em infrações de menor potencial conforme previsão legal.
Auto de infração é o ato formal que descreve o fato, identifica o infrator, enquadra a conduta e inicia processo administrativo sancionador. Embargo é medida restritiva que paralisa a obra ou atividade para cessar dano ou impedir sua continuidade, muito usada em supressão irregular de vegetação, obras sem licença, lançamento de efluentes e movimentação de terra sem controle. Apreensão pode recair sobre produtos, instrumentos, equipamentos e veículos usados na infração, quando previsto sempre com formalização, termo de apreensão e garantia de cadeia de custódia. Outras medidas administrativas podem incluir interdição, suspensão, demolição e recuperação, de acordo com a gravidade e previsão normativa. Gestão ambiental pública, conceitos e princípios. Gestão ambiental pública é o conjunto de políticas, planos, ações e instrumentos que o Estado utiliza para proteger o ambiente e orientar o uso sustentável do território. No município, isso envolve licenciamento, fiscalização, educação ambiental, gestão de resíduos, drenagem, arborização urbana, proteção de mananciais, controle de ruído, recuperação de áreas degradadas e integração com defesa civil. Os princípios incluem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também transparência, participação social e tomada de decisão baseada em evidências e dados ambientais. Atribuições do técnico em gestão ambiental e, por extensão, do fiscal ambiental, incluem planejar e executar ações de fiscalização, elaborar relatórios, acompanhar condicionantes, operar instrumentos de monitoramento, orientar cidadãos e empreendedores, apoiar programas e projetos ambientais, participar de comissões, instruir processos administrativos e articular ações com outras secretarias. Planejamento e execução de ações ambientais no contexto municipal exigem diagnóstico de problemas prioritários, como pontos de descarte irregular, áreas suscetíveis à erosão, queimadas, poluição sonora, degradação de margens e ocupações em áreas frágeis. Com base nisso, elaboram-se planos de ação com metas, cronograma, recursos e indicadores. Elaboração e acompanhamento de projetos ambientais podem envolver recuperação de áreas degradadas, reflorestamento urbano, educação ambiental comunitária, implantação de coleta seletiva, criação de ecopontos, controle de vetores em áreas com resíduos, monitoramento de qualidade da água e campanhas de prevenção a queimadas. Orçamentos e planos de ação aparecem em prova como capacidade de estruturar políticas, definir atividades, estimar custos, identificar fontes, monitorar execução e prestar contas. Avaliação e monitoramento de impactos ambientais envolvem acompanhar se medidas mitigadoras estão funcionando, se houve melhora em indicadores, se houve redução de ocorrências e se condicionantes estão sendo cumpridas. Sistemas de gestão ambiental, SGA, noções básicas costumam aparecer em concursos como conceito de organização e melhoria contínua. A lógica típica é planejar, executar, verificar e agir, com definição de política ambiental, identificação de aspectos e impactos, requisitos legais, metas, controles operacionais, capacitação, comunicação e auditorias. A auditoria ambiental é a avaliação sistemática e documentada para verificar conformidade com requisitos legais internos. Tipos incluem auditoria de conformidade legal, auditoria de desempenho e auditoria interna e externa. No setor público, auditoria e monitoramento ajudam a qualificar programas, reduzir riscos e demonstrar efetividade. Indicadores e relatórios de desempenho ambiental são ferramentas de gestão e transparência. Indicadores podem medir geração e destinação de resíduos, ocorrências de descarte irregular, qualidade da água, pontos de alagamento associados a resíduos e drenagem, níveis de ruído em áreas críticas, áreas recuperadas, autos lavrados e resolutividade de denúncias. Relatórios técnicos e pareceres devem ter linguagem objetiva, descrição de evidências, fotos coordenadas, referências normativas e conclusão clara sobre regularidade ou irregularidade com encaminhamentos. Articulação intersetorial e participação social são fundamentais. Meio ambiente se conecta com saúde, obras, urbanismo, educação, agricultura, turismo e defesa civil. Muitas soluções exigem ação conjunta, como combate a lixões, controle de esgoto, drenagem, ordenamento urbano e prevenção de queimadas. A participação social ocorre por conselhos, audiências públicas, ouvidorias, campanhas e educação ambiental, garantindo que a gestão não seja apenas repressiva, mas também preventiva e educativa. Agora, fiscalização e atividades de campo. Fiscalização e monitoramento de atividades com potencial poluidor.
A fiscalização começa com planejamento, conhecer o empreendimento, seu histórico, licenças, denúncias, localização e restrições ambientais. Em campo, o fiscal deve agir com postura técnica, registrar evidências, coletar informações e preservar segurança. Procedimentos técnicos de vistoria e diligência incluem identificação do responsável, verificação de documentos, inspeção do local, registro fotográfico, coleta de coordenadas, entrevista quando necessário e análise do entorno, como proximidade de corpos d'água, áreas residenciais e áreas protegidas. A descrição do fato deve ser precisa, porque ela sustenta o auto e o processo. Coleta e análise de amostras de solo, água e ar exigem cuidado com técnica e cadeia de custódia. Mesmo quando a análise laboratorial não é feita pelo município, a coleta precisa seguir procedimento, frasco adequado, identificação, data, local, condições, preservação e transporte. Em água, observar pontos de coleta, possível fonte de poluição, e parâmetros como cor, odor e presença de espuma, sem confundir observação com laudo. Em solo, observar erosão, presença de resíduos, manchas, chorume e contaminação aparente. Em ar, observar emissões, fumaça, particulados e odores, e quando houver equipamento, seguir calibração e uso correto. Instrumentação técnica inclui medidores de ruído, GPS, câmeras, trenas, equipamentos de proteção individual e formulários de vistoria. Uso e manutenção são cobrados como noções. Equipamento sem calibração e sem registro perde confiabilidade. Levantamentos ambientais, relatórios técnicos e pareceres são parte do trabalho. Um relatório de vistoria deve incluir data, equipe, objetivo, local, descrição, evidências, referências normativas, conclusão e recomendação. Parecer técnico normalmente subsidia decisão administrativa, como emissão de licença, indeferimento, imposição de condicionantes ou medidas de urgência. A clareza e a objetividade são essenciais, porque o documento pode ser questionado em processo administrativo e judicial. Autuação com lavratura de auto de infração, embargo, advertência e apreensão, deve respeitar legalidade e proporcionalidade. A medida precisa ser adequada ao risco e ao dano. Se há dano em curso, o embargo pode ser necessário para cessar imediatamente. Se há risco à saúde ou ao ambiente, pode haver apreensão de material ou interdição. Mas tudo deve ser formalizado com termos próprios, assinatura quando possível, ciência do autuado e encaminhamento para processo administrativo. Processos administrativos ambientais, instauração, tramitação e julgamento. Em regra, após o auto, abre-se processo com possibilidade de defesa, instrução com provas e manifestações técnicas, decisão administrativa e possibilidade de recurso, conforme norma local e decreto aplicável. Contraditório e ampla defesa são exigências. Isso não impede medidas cautelares para cessar dano, mas garante que a sanção final siga rito. A prova pode cobrar noções de que o processo precisa ser motivado, com decisão fundamentada, e que o fiscal tem papel na instrução, mas não é o julgador final. Polícia Administrativa Ambiental é o poder do Estado de limitar e condicionar o exercício de direitos e atividades privadas em prol do interesse público ambiental. Ela se manifesta por licenças, autorizações, fiscalização e sanções administrativas. É diferente de polícia judiciária, que apura crimes, mas as duas podem dialogar, e certas infrações administrativas podem também configurar crime ambiental, exigindo comunicação aos órgãos competentes conforme protocolos. Atendimento a denúncias, requerimentos e fiscalização de empreendimentos exige método. Denúncia deve ser registrada, analisada, classificada por prioridade e verificada em campo quando necessária. Muitas denúncias envolvem descarte irregular, queimadas, ruído, desmatamento, esgoto, criação de animais em condições inadequadas e poluição. A resposta do poder público deve ser documentada, e quando o problema envolve outras áreas, deve haver encaminhamento intersetorial. Educação e sensibilização ambiental. Fundamentos da educação ambiental formal e não formal. Educação ambiental formal é a que ocorre em instituições de ensino, integrada aos currículos. Educação ambiental não formal ocorre em campanhas, oficinas, projetos comunitários, mobilizações e comunicação pública. Campanhas podem tratar de resíduos, queimadas, economia de água, preservação de áreas verdes, combate à poluição sonora e cuidados com rios e nascentes. Mobilização comunitária e orientações aos cidadãos são fundamentais para reduzir infrações por desconhecimento e para criar cultura de cuidado. Comunicação ambiental envolve linguagem acessível, canais públicos de informação, transparência de dados e orientação prática sobre como descartar resíduos.
como solicitar poda, como regularizar atividades e como denunciar com responsabilidade. Noções de geografia e ecologia, ecossistemas brasileiros e biomas, dinâmicas naturais e antrópicas. O Brasil tem biomas como Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, cada um com características. O fiscal precisa entender que impactos variam conforme bioma e contexto. Erosão e desertificação em áreas semiáridas, assoreamento em áreas de mata ciliar degradada, perda de biodiversidade em fragmentos urbanos, contaminação de aquíferos por disposição irregular de resíduos e efluentes. Dinâmicas antrópicas incluem expansão urbana, agricultura, mineração, obras, supressão de vegetação, impermeabilização do solo e ocupação de áreas de risco. Desequilíbrios e impactos socioambientais aparecem em enchentes, deslizamentos, ilhas de calor, proliferação de vetores, insegurança hídrica e perda de qualidade de vida. Recuperação de áreas degradadas envolve conceitos como recomposição vegetal, controle de erosão, estabilização de taludes, manejo de águas pluviais, recuperação de matas ciliares e contenção de assoreamento. Muitas vezes a recuperação é formalizada em um plano, como um PRAD com diagnóstico, técnicas, cronograma, espécies, manutenção e monitoramento. Em prova, a ideia é que recuperar não é apenas plantar mudas, é restaurar funções ecológicas e garantir sobrevivência e manejo. Noções de saneamento e saúde ambiental. Poluição do solo, da água e do ar, causas, efeitos e controle. Poluição do solo pode ocorrer por resíduos perigosos, vazamentos, descarte irregular, uso inadequado de químicos e ausência de impermeabilização em áreas de disposição. Poluição da água inclui esgoto sem tratamento, efluentes industriais, chorume, agrotóxicos e sedimentos por erosão. Poluição do ar envolve emissões veiculares, queima de resíduos, poeira de obras e fumaça de queimadas. Os efeitos incluem doenças respiratórias, gastrointestinais, contaminações, perda de biodiversidade e custos sociais. O controle envolve coleta e tratamento, fiscalização, licenciamento, educação e planejamento urbano e ambiental. Resíduos sólidos e líquidos, classificação, manejo e destinação. Resíduos podem ser domiciliares, comerciais, de serviços de saúde, industriais, da construção civil, e cada um exige manejo específico. A destinação ambientalmente adequada pressupõe segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento quando necessário e disposição final correta de rejeitos. Efluentes líquidos exigem tratamento e controle de lançamento, e o município atua integrado ao saneamento. Saneamento básico impacta diretamente qualidade de vida, água potável, esgotamento sanitário. Manejo de resíduos e drenagem urbana reduzem doenças e melhoram o ambiente. Riscos e desastres ambientais também entram no edital. Enchentes e alagamentos se relacionam à drenagem, impermeabilização, ocupação irregular e resíduos em canais. Deslizamentos se ligam à ocupação em encostas, retirada de vegetação, obras sem contenção e chuvas intensas. Secas e escassez hídrica envolvem gestão de recursos hídricos e conservação de mananciais. Incêndios e queimadas envolvem clima, vegetação, práticas rurais e urbanas e precisam de prevenção, fiscalização e educação. O fiscal ambiental atua tanto na prevenção, identificando áreas críticas e orientando, quanto na resposta, registrando ocorrências, articulando com defesa civil e aplicando medidas quando houver infração. Para fechar, pense assim. A prova do fiscal ambiental vai avaliar se você domina os marcos legais, especialmente Constituição artigo 225, PNMA e CISNAMA, crimes e infrações administrativas, resíduos, recursos hídricos, Código Florestal, unidades de conservação, Mata Atlântica, Estatuto das Cidades e licenciamento com CONAMA. E também vai cobrar se você entende o ciclo completo da fiscalização, receber demanda, planejar vistoria, coletar evidências, produzir relatório, aplicar medida administrativa adequada, lavrar auto corretamente, instruir processo e articular educação e prevenção. Quem estuda com esse mapa não fica refém de decoreba, porque entende o porquê de cada instrumento e consegue responder tanto questões conceituais quanto as situacionais, que descrevem um caso real e pedem a conduta correta do fiscal ambiental.